Meu nome é Claudine Felipe, eu sou aluna do sétimo período de Medicina Veterinária da PUC Minas. Eu vou falar um pouco sobre o trabalho intitulado Cinemática de Equinocígidos Guiados ou sob Equitação. Bom, primeiramente, esse trabalho ele foi desenvolvido em conjunto com outros discentes da Faculdade de Medicina Veterinária e ele foi realizado sob a orientação e supervisão de dois professores, Cauê Francisco Paz e Maria Isabel Vaz de Mello. É, o sistema locomotor, ele constitui a base para a sustentação e locomoção dos equinos, e devido à sua complexidade, sua alta, exigência, ele corresponde a uma das maiores fontes de distúrbios na espécie. De forma geral, essas alterações estruturais ou funcionais que acometem os membros, elas são chamadas de claudicações, independente da intensidade ou da classificação, elas se manifestam mais claramente em movimento. A gente lembra ainda que os cavalos eles são animais utilizados para múltiplos propósitos e que, por esse motivo, muitos dos casos de claudicação são associados a um tipo particular de uso que pode ser mais evidenciado somente quando o cavalo ele entra em ação. O diagnóstico ele é de extrema importância e ele requer um conhecimento mais detalhado da anatomia e da cinemática da movimentação, né, no qual o estudo da locomoção, da biomecânica da locomoção desses animais tem se tornado de grande valia. Bom, o objetivo do nosso estudo foi, então, avaliar por meio de uma análise computadorizada os efeitos biomecânicos dos andamentos desses equinos rígidos guiados à subquitação, né? Ou seja, comparar quais são as diferenças, né, de uma locomoção mais livre quando comparada a um uso específico. No caso do trabalho, é, quando esses animais estão sob a sela de um cavaleiro. Bom, no estudo foram utilizados 10 animais, então 5 deles manga larga marchador e 5 da raça brasileira de pismo. E esses animais eles foram filmados ao passo e ao trote ou ao passo e à marcha, guiados e montados. Depois dessas filmagens, elas foram submetidas a uma análise computadorizada pelo software Tracker. Para comparar esses efeitos, a gente avaliou três variáveis cinemáticas, né, que foi, que foram, dentre elas, a duração da passada, a duração da fase de apoio, e a partir dessas duas, a gente calculou a duração da fase de apoio relativa como porcentagem da duração da passada, que foi a variável utilizada de fato nesse estudo. Para avaliação estatística, a gente obteve as médias e os desvios, e para identificação de diferença significativa entre esses tratamentos, a gente realizou o teste T, variado entre as médias, considerando o nível de significância de P menor que 0,05. Bom, aqui eu coloquei algumas imagens para ilustrar. Então, cada um dos animais foi submetido a essas quatro circunstâncias, né? Então, eles foram filmados ao passo guiado, ao passo montado, ao trote guiado e ao trote montado. E a mesma coisa foi realizada para com os cavalos manga larga. Bom, então, a primeira coisa que a gente cita é que nenhum dos animais manifestou sinais de claudicação, nem antes, nem durante, nem após o trabalho. E o que a gente pode perceber aqui é que houve uma diferença significativa na fase de apoio dos membros anteriores para as duas raças em relação ao passo, né? Então, como a gente pode ver aqui, é, tanto para o manga larga quanto para o BH, os anteriores mostraram uma diferença significativa, né? Quando guiado por cabresto e quando montado. Bom, o que a gente pode concluir desse trabalho, então, é que, primeiro, que esse estudo ele traz uma alternativa viável para uma análise mais criteriosa do movimento equino, né? Então, a partir de um software é, gratuito, de acesso público, a gente consegue fazer uma avaliação mais detalhada dessa locomoção equina. O segundo ponto, e talvez o mais importante para o estudo, é que essa metodologia utilizada, ela corrobora com a prática que a gente costuma usar na clínica, que é a de solicitar que esse animal, esse cavalo, ele seja montado, né, para uma avaliação mais completa do sistema locomotor. Justamente, então, considerando que essas claudicações estão associadas a tipos específicos de uso. Em terceiro, a terceiro ponto que a gente pode trazer desse trabalho é que esses dados que foram obtidos, eles possibilitam uma caracterização e uma qualificação do movimento equino,
aplicado a raças brasileiras, né? Então, ele pode ser utilizado para o desenvolvimento de programas e de inteligência artificial para caracterização do movimento de cavalos de raças brasileiras. Bom, enquanto eu trabalhei isso, e eu não podia deixar de agradecer, primeiramente, a PUC Minas pelo apoio financeiro, pelo apoio acadêmico, né, para a realização desse trabalho, e as duas propriedades que receberam a gente e que possibilitaram também que esse trabalho fosse realizado, né, que foi o Manejo Game, voltado para a criação dos cavalos brasileiros de piso, né, cavalos de salto, e o Aras VMC, juntamente com o CTI Ramonzoni, que é uma propriedade voltada para a criação de cavalos manga larga, que foram extremamente solícitos e receberam a gente de braços abertos e possibilitaram que esse estudo fosse realizado. Bom, obrigado pela participação e até breve.